Bênçãos e maldições. Existem bênçãos, existem maldições. Por que algumas pessoas são abençoadas? Por que outras pessoas parecem ser amaldiçoadas? Esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, é muito rápido e você vai nos ajudar muito a propagar esses vídeos, esses programas para mais pessoas. E hoje o tema é esse, existe aí duas linhas teológicas, vamos dizer assim. Uma acredita nas maldições, outra acredita que Jesus na cruz já levou todas as maldições, então não existe mais maldição para quem está em Cristo. E aí, nós devemos lutar para quebrar as maldições, para que a bênção venha sobre a nossa vida. Sabemos com certeza que Deus quer nos abençoar, que Ele tem a bênção para nós. Só que tem muita gente que fala, mas por que eu vou precisar da bênção se não tem mais maldição? Vamos debater esse tema aí hoje. Vamos começar aqui com as nossas participantes, pastora Ana Paula, bispa Camille. E aí, o que vocês pensam, né, a respeito desse tema? Esse tema é muito interessante, né? Porque quando a gente está falando de maldição ou de bênção, a gente pode falar no nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito. Então, a bênção espiritual ou a maldição espiritual é algo que a gente faz na igreja, né? As campanhas para quebra de maldições, para tomar posse de bênçãos, de vitórias que a Bíblia nos traz. Tem as maldições no corpo, né? Tem doenças genéticas que as pessoas herdam, que passam de forma... Quando a gente fala de bênção e maldição na igreja, do ponto de vista bíblico, não seria uma origem espiritual, por mais que a doença se apresente no físico, ela tem uma origem espiritual. Por mais que uma quebra financeira aconteça no natural, ela tem uma origem espiritual. E aí, quando a gente fala de bênção e maldição, a gente está falando dessa origem, né? Sim. Não é da bênção materializada em si, mas... Nós somos corpo, alma e espírito, né? Eu acredito muito que, assim, tudo que acontece aqui, nesse plano, aconteceu primeiro no mundo espiritual. Então, o nosso corpo, ele reflete coisas da nossa alma. E a nossa alma reflete coisas do nosso espírito. Então, eu estava falando sobre, assim, né? Continuando essa linha de raciocínio, nas emoções, na alma, é onde mais a gente vê sobre isso, assim. Assim como no seu corpo você pode herdar a pressão alta, né, de tantas doenças aí que vem, a sua alma também. Então, a gente vê essa distorção hoje, por exemplo, de tantos papéis, tem mudado na sociedade. Isso é um trabalho que tem sido feito de geração em geração, e o fruto disso a gente vai descobrir daqui a alguns anos, assim como a geração de hoje colhe aquilo que foi plantado há muitas gerações, né? Então, Deus diz que Ele é Deus zeloso, que visita a maldição até 3 gerações, mas a bênção até 1000 gerações. E, emocionalmente, estudando psicologia, eu vejo muita gente falando que para você conseguir identificar o problema emocional de uma família, você precisa estudar as últimas 3 gerações, pelo menos. Então, é um cuidado que eu vejo que a maldição e a bênção, elas existem e elas precisam de uma atenção muito especial no corpo, na alma e no espírito. Tem coisa que só se eu quebrar, se eu só for ao médico, não vai adiantar, porque está vazando no espiritual ou no emocional, e vice-versa, né? Então, eu acho que Deus nos deu conhecimento para os psicólogos, Deus deu conhecimento para os médicos, para que a gente pudesse agir também nessas áreas, além da quebra de maldições ou tomar posse das bênçãos espirituais mesmo, né, na Bíblia. Até pensando sobre, eu estava vendo aqui, a gente separa sempre o livro, né? E o livro que a gente colocou, ele coloca o entendimento e a aproximação dos benefícios da cruz. O que me leva para quebrar as maldições é tomar posse do sangue de Jesus e romper com uma história familiar. Se as maldições não existissem, a Bíblia não falaria que na cruz Jesus levou todas as nossas maldições. Agora, a maldição vem de onde? Não vem de Deus.
Deus não deseja o mal para ninguém. A gente sabe que o agente da maldição é o diabo e seus demônios, é o mundo espiritual das trevas. E o diabo, ele não respeita se a pessoa entregou a vida para Jesus ou não somente. Ele respeita princípios. Então, a Bíblia fala de brechas, né? O que são as brechas? São espaços que nós abrimos para a maldição entrar na nossa vida. Então, Paulo fala, acaso não sabeis, aquele que se une à prostituta se torna um só corpo com ela? Ou seja, uma relação sexual ilícita abriu uma brecha para uma maldição entrar na nossa vida. Vem das nossas escolhas. Uma então, mentira abre a brecha para a maldição entrar. E tem uma coisa muito interessante que eu acho importante falar isso aqui. Muita gente olha só a teoria. Então a pessoa pega a Bíblia, ela estuda um assunto, ela às vezes pega aquele assunto querendo comprovar a sua teoria, né? Então, se eu quiser pegar a Bíblia e falar, não, maldição não existe, eu consigo achar versículos para comprovar isso, mas eu não peguei a Bíblia como um todo, eu peguei só aquele versículo ali isolado. Então, as pessoas olham muito a teoria. Não, mas eu estudei isso na Bíblia, a Bíblia está escrito. Não, mas tem essa questão do judaísmo, tem isso, tem aquilo. Mas muita coisa a gente comprova na prática. Então, a partir do momento que eu vejo que uma pessoa que está na igreja, que está servindo a Deus, mas tem um mal agindo na vida dela, por exemplo, eu já vi isso na prática algumas vezes, porque o pai e a mãe, que são autoridades na vida de um filho, lançam palavras de maldição sobre a vida desse filho, o inimigo não quer saber se aquela palavra ali foi lançada por mal ou não, porque o pai realmente quer o mal para o filho. Ele pega aquela brecha, aquela situação ali, aquela abertura, para poder entrar e agir, causando mal na vida daquela pessoa. Então, eu já tive várias experiências de fazer uma libertação, de fazer uma quebra de maldição com a pessoa, e ela estava debaixo de um jugo ali maligno, por causa de uma palavra lançada pelos pais, por causa de um pacto de sangue que ela fez até inconscientemente, né? Por causa de algumas alianças que ela fez. Às vezes então, a pessoa o mundo já até espiritual... aceitou Jesus, né, bispo? Oi? Às vezes a pessoa já até aceitou Jesus, orou, mas ela continuou com essas brechas abertas. Exatamente. Porque o inimigo, ele não quer saber. Jesus não falou que quando um demônio é expulso, ele anda por lugares áridos, e ele fica lá, dando volta. Daqui a pouco ele volta. Se ele encontrar a casa ornamentada e vazia, o que é ornamentada? Não, Jesus entrou na minha vida, Jesus perdoou os meus pecados, eu estou limpo, mas eu estou vazio, eu não me enchi do Espírito Santo, eu não me enchi da palavra, de uma vida de oração, de uma busca por Deus. Aí está vazio, o que Jesus fala? Que aquele demônio ele entra de novo, com mais 7. E o segundo estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então não adianta eu só entregar a vida a Jesus. Eu preciso entrar no caminho de me encher, da casa não estar ornamentada e vazia, né? E dessa maneira eu vou transformando meu caráter, né? Que é onde vem as marcas das maldições familiares, tanto das maldições quanto das bênçãos, né? Tem muita gente que já viu? Tem muita gente que fala, essa pessoa não é crente, só não sabe que é, porque ela tem um caráter moldado. Na verdade, é uma herança familiar, é uma bênção familiar que ela herdou. Mas também existem as maldições familiares, né? Os hábitos, os maus hábitos. Tem gente que não consegue aguentar com fofoca, com mentira, com alguma coisa. Eu já vi muita gente falar, eu tenho um pecado que eu não consigo vencer. Eu estou sempre lutando com ele. Porque a marca que você tem familiar é aquela daquele pecado. Às vezes, em outro pecado, sua alma não grita, mas para aquele pecado ali, sua alma grita. E é só através da transformação que Deus traz, que a cruz traz, é que eu sou suprida naquela área a ponto de não precisar mais buscar esse pecado, né? Não só isso, né? Mas a quebra de maldições na igreja, a busca constante pelo Senhor. Você falou uma coisa importante, Ana. O que dá espaço para a maldição entrar? O pecado. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O senhor estava falando antes, por que a maldição vem, né? Se a maldição não é de Deus. Eu penso assim, Deus nos fez perfeitos. E ali nós tínhamos um plano. Se a gente seguisse o plano, se a gente seguisse o manual de instruções, se eu comprar esse celular e seguir o manual de instruções, não vai dar problema. Agora,
se eu compro esse celular e começo a usar ele debaixo d'água, vai começar a dar algum problema. E aí vem as maldições, né? Aí se esse celular pudesse ter um filho, e outro filho, e outro filho, essa maldição, esse erro de funcionamento, ele vai se multiplicando. Então, a bênção de Deus, ele me traz de volta para o original, né? A religião, o propósito dela é me religar a Deus. Então, eu volto para o meu original, que é Deus, onde eu funciono perfeitamente, onde tudo que eu toco é abençoado, onde existe prosperidade através de mim e na minha vida. Agora, se eu estou no mau funcionamento, as maldições vêm, e às vezes eu estou colhendo o mau funcionamento de alguém que eu nem conheci. Um tataravô, uma pessoa lá de trás da minha geração, que eu preciso identificar qual é a bagagem espiritual, as castas que vieram espirituais. Isso aí gerou uma polêmica, Ana, que muita gente fala que isso é regressão, né? Estão fazendo regressão na igreja. E não é, a regressão é meio que a pessoa voltar lá no tempo, em espírito. Não é nada disso. Na verdade, é identificar essa brecha e qual o demônio que está agindo, qual a legalidade que foi dada e quebrar essa legalidade. A partir do momento que você quebra a legalidade, a Bíblia fala que não existe maldição sem causa. Toda maldição ela precisa de uma causa específica, né? Então, esse é o caminho. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pessoa que tem uma culpa, ela foge, ela não tem interior seguro, forte, ela não tem autoridade. Por quê? Porque ela tem uma sombra. Lembra de Caim? Depois que ele matou Abel, ele mesmo diz: forasteiro estou na terra que tu me expulsastes. Falou para Deus. E quem me encontrar me matará. Ele tinha medo da sombra dele. Por quê? Porque ele não tinha segurança. Verdade, autoridade e intrepidez. Viva na verdade e você terá uma autoridade gigantesca. E a tua autoridade vai te dar intrepidez. Você vai para cima. Você vai para cima do diabo. Você vai para cima da doença. Você vai para cima da mentira. Você não vai baixar sua cabeça. Você vai ser como um leão. Sabe por quê? Porque o seu coração é limpo. Sua alma é limpa. Você está com a cabeça erguida. Olha aí, o bispo falou exatamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Quando eu ando na verdade, né, Camille? Aí eu tenho a convicção ali que a bênção de Deus está na minha vida. Sim. Né? Agora, quando eu abro uma brecha através do pecado, aí eu já, poxa, agora o diabo vai começar a agir. O ser humano já tem isso naturalmente, né? Eu vejo assim. Acho que a gente precisa identificar também, como a gente está falando, quais são essas brechas, né? Eu conheço uma família que a avó se separou, a bisavó separou, a avó separou, a mãe separou, todas as tias separaram, não tiveram um casamento firme, né? Ou porque o marido saiu de casa, largou, não foi para o adultério, mas saiu de casa, ou seja, mas separou. A família ficou disseminada ali. Ou porque não relacionava bem, outros foi para o adultério. Então, assim, tem uma brecha ali que está acompanhando aquela família. Tem um motivo, né? Não pode ser coincidência. Tem um motivo, sim. Então, assim, nesse caso, quando a gente fala, né, que o pecado vem, a maldição vem pelas nossas escolhas, não é verdade? Então, assim, mas será que aquela família passou por uma escolha especificamente, assim, falando, ou aquela maldição hereditária está naquela família, por qual motivo, por qual razão? Qual foi a brecha que aquelas mulheres ou aqueles cônjuges deram, enfim, para que viesse toda a geração ali de casamentos separados? Com o mesmo problema, né? Normalmente, quando a gente vai falar a gente consegue identificar que é maldição, não é só um pecado que começou ali. É a maldição porque todo mundo está com a mesma característica. Então, se você olha para a família, se você desenhar a árvore genealógica, o genograma, né, a gente chama na terapia. Se você desenhar o genograma, está todo mundo com o mesmo problema. Então, por exemplo, nenhuma mulher se formou. Ninguém conseguiu ganhar dinheiro. Todo mundo quebrou. Todo mundo teve morte precoce. Todo mundo teve acidente. Qual é a característica que todo mundo vive nesse lugar, nessa família? É assim que a gente identifica a maldição. Não dá para pensar que é só natural, né? Não dá para pensar que é só natural. Porque ensinou assim, aprendeu assim e foi passando de geração. É igual uma consulta médica. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico pergunta é: tem histórico? As mulheres, né, vão no ginecologista, tem histórico de trombose? Tem histórico de câncer, né? De mama na família. Como é que é como os ovários, né? Tem esterilidade? Como que funciona? Agora, falando de maldição, tem uma outra coisa que às vezes as pessoas perguntam pra gente. Por exemplo, semana passada eu estava na rua de carro, aí tinha uma rotatória, aí no meio da rotatória tinha um trabalho de macumba ali. Olha só. Na hora que eu passei, eu olhei assim e falei: vixe, meu Deus do céu.
Tem gente que já quer ir lá desfazer. Nossa, tem gente que vê e fala, ai, meu Deus, eu passei perto da macumba e agora estou amaldiçoado. Vai pegar em mim, né? Vai pegar em mim? E tem gente que pensa isso. Outras pessoas... Aí já é superstição, né? De se comer o trabalho da macumba, que a gente deixa lá farofa, Cosme bebida, Damião. come aquilo ali, nossa, estou amaldiçoado. Não, está amaldiçoado sim, mas você sabe que quando você come uma coisa consagrada, aquilo ali vai te fazer mal. Então tem que fazer uma libertação também. Porque você está comendo uma coisa consagrada a demônios. São os vínculos que você cria, né? São as espirituais. escolhas, né? Eu quis comer aquilo que estava consagrado ao diabo. Então... Mesmo que por ignorância, né, bispo? Acaba que você está fazendo uma aliança. Por isso que é importante. O inimigo não quer saber se você falou por ignorância. Você sabia ou não? Por isso que a Bíblia fala ele que o vê povo a brecha, perece ele entra e... por falta de conhecimento. E a maioria das vezes, as coisas ruins que você herdou, espirituais, inclusive, né, principalmente, claro que foram pessoas do seu passado, sua avó, sua bisavó, alguém. Tem gente que consagrou o neto, né, nesses rituais. Claro que essa pessoa não estava fazendo por mal, ela estava sinceramente enganada. Mas só porque ela estava sinceramente enganada não significa que não tem validade aquela aliança, né? O diabo não quer saber de... Ah, não, ele foi lá sem querer. Ele foi lá por desconhecimento. Não, ele não quer saber, né? É tipo o país tem uma lei. Aí você vai e para numa rua proibida. Aí o guarda vai lá e te mostra e fala, não, mas eu não sabia que era proibido. A lei está disponível e é pública e vai ser cobrada. Você tem que seguir. É que nem nossos familiares que estão em BH e vêm para São Paulo. A gente tem um rodízio aqui em São Paulo, né? A gente que mora aqui sabe quais são os dias dos finais da placa. O pessoal que está de fora não vem, chega aqui, toma uma multa, Quando mas você eu não entra na área de sabia. rodízio, tem uma placa lá de todo tamanho, mas ninguém lê, ninguém se preocupa em olhar. Até se não tivesse, É isso aí. você tem que conhecer as normas do lugar para onde você está indo, né? Exatamente. Vamos chamar mais um vídeo da internet, o Bispo Hugo agora, falando sobre esse tema. Escuta, a bênção ou a maldição depende da semeadura. O que eu falei? Então, a bênção e a maldição depende da semente que você lança na tua vida. E toda vez que você se move, você planta. Toda vez que você fala, você planta. Cada atitude tua é uma semente. Então, eu quero um casamento abençoado, eu faço campanhas, mas quais são as sementes que você tem jogado no teu relacionamento conjugal? Você tem jogado harmonia, você tem jogado acordo, tem jogado perdão, você tem lançado sementes boas, porque se você tem lançado sementes boas no teu casamento, você vai ter uma colheita maravilhosa nesse casamento. Diga, a bênção depende da semente. Olha, interessante, né? Tem muita gente que comete esse erro também, às vezes, na igreja. A pessoa vem na igreja, ora, faz campanha, busca a bênção espiritualmente, mas faz as semeaduras erradas lá fora. O que eu mais já vi acontecer é quando o cônjuge está em julgo desigual, né? Então tem uma pessoa que é convertida e a outra não. E às vezes o marido está lá em casa e está esperando a esposa ser esposa, né? Está perto, dá atenção. E a mulher está na igreja todos os dias da semana fazendo campanha pelo casamento. Então não tem como esse casamento melhorar, né? Tem que fazer campanha? Claro que tem, mas existe também o tempo para cada coisa. Eu vejo, né? que precisa das duas coisas. Se você, às vezes, faz só coisas naturais e a origem da maldição espiritual, você não vai conseguir quebrar aquilo ali e vai continuar debaixo de jugo. Agora, se você também faz a campanha, mas faz as semeaduras erradas, as atitudes estão erradas, aí também não vai dar certo. Tem que estar interligado as duas coisas, né? A Bíblia fala tudo que ligados no céu, tudo que ligados na... Entendeu? Ligados na terra, será ligado no céu. Então, o que você... A gente está falando aqui de casamento, né? De julgo desigual. Então, eu já sei, de princípio, já está no começo, eu sei que se eu me relacionar com o julgo desigual, eu crente e ele não, ou vice-versa, já é um degrau de dificuldade, não vou falar que é impossível, mas já vai ter uma dificuldadezinha aí para você chegar lá na frente e depois receber a coroa da sua vida. Porque nós já vimos muitos casos de julgo desigual, que depois a pessoa veio para a igreja e aí ou um ou outro se converteram e, aleluia, glória a Deus, estão andando juntos. Mas também já vimos muitas outras situações onde não teve esse final feliz, vamos falar assim, e a pessoa fica lutando ali até hoje, pelejando, né, esperando que um milagre aconteça. E a gente sabe que o ideal é que seja, né, que você esteja junto com o seu cônjuge ou com a pessoa que você está se relacionando, para que lá na frente você não venha se frustrar.
e não passe por maldição na sua vida e que você tenha bênção ao invés de maldição. Mas a Bíblia fala que o marido que é ímpio é santificado no convívio da esposa. Então, Pelo seu bom modo de agir. A Bíblia continua falando. Que às vezes a mulher é uma bênção na igreja, mas em casa ela é uma bruxa com o marido, entendeu? Não trata bem, né, o esposo, faz a parte dela, não faz a né, parte dela. Então, seu marido nunca vai vir para a igreja, minha filha. Eu vi uma frase que eu achei interessante. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. 1 grama, agora eu lembrei, 1 grama de atitude pesa muito mais do que 1 tonelada de palavras. Então não adianta o que você fala. Você pode falar tudo, mas você pode vir para a igreja, mas as suas atitudes é que vão demonstrar. O texto que a Ana começou aqui, né? Ela falou lá de Êxodo 20, quando Deus fala, eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. O que é iniquidade? São atitudes erradas. Eu visito até a 4ª geração. Hereditária, né? Até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E abençoo até 1000 gerações daqueles que me agradam. Então, assim, no final das contas, são as nossas atitudes. Quer sejam espirituais, fiz um pacto, aí eu já estou consciente. Fui lá e fiz um pacto de sangue. Ou palavras, querendo mesmo amaldiçoar quando eu sou autoridade na vida de alguém. Ou até por desconhecimento. E o pecado, quando eu peco, quando eu falho. E essas maldições que vêm de geração em geração, né? São as mais comuns. Você tem um livro aí, Ana, para indicar para a gente? Um livro aqui, Quebrando as Maldições Hereditárias. Ana, puxa para cá o livro. Opa, vocês não estão vendo, gente? Desculpa, não estou vendo, vocês não estão vendo? É aqui. Quebrando as Maldições Hereditárias, do Bispo Rodovalho, né? O entendimento e a apropriação dos benefícios da cruz. Então, a cruz não é só para a gente ser salvo, não, gente. Também é para a gente quebrar as maldições e adquirir na terra tudo aquilo que Deus prometeu para a gente, né? Passa lá na SBE, adquire esse livro. Tá maravilhoso, incrível. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na sbeshop.com.br. É a nossa livraria. E você que quer patrocinar o nosso programa, você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, @semlimites.tv. Lá é só você mandar um direct, você vai ver sua marca divulgada aqui no nosso programa, no YouTube, na Rede Gênesis e na Sara Brasil FM, tá joia? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Estou completamente convencido de que a maldição hereditária existe. E a Bíblia fala ainda no livro de Provérbios, a maldição, como o pássaro no seu vaguear, assim a maldição sem causa não vai pousar. Mas ela deixa bem claro, sem causa. O próprio Deus fala quando Balaão vai amaldiçoar, ele me fala, como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Deus te abençoou. Agora, a própria Bíblia fala também no livro de Eclesiastes, aquele que romper um muro, uma cobra o morderá. E a Bíblia diz que a bondade do Senhor, ela nos cerca. Mas se você rompe essa bondade com a sua desobediência, a Bíblia está dizendo que uma cobra vai lhe picar. Então a maldição sem causa não vem. Mas se tiver uma causa, ela se estabelece. Porque já revela que ela fica como um pássaro no vaguear. O pássaro no vaguear está procurando onde se assentar. Por isso que uma vez que você aceita Jesus, né, e eu digo isso para você que está em casa, você fez um compromisso com o Senhor. O próprio Paulo fala, é tempo de nos apegarmos com mais força à nossa confissão. Então você confessou Jesus como teu Senhor, até o dia da vinda dele, você vai ter que vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse exemplo que nós vimos no livro e agora, né, no vídeo, é fantástico, porque realmente acontece essa passagem. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão vai meio desobediente ali, a mula para lá no meio do caminho, dá aquela confusão, porque tem um anjo tentando impedir Balaão de fazer isso. Mas quando ele chega lá, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, porque aquele povo está abençoado. Mas o que Balaão faz? Se você for lá em Números, no capítulo 31, versículo 16, fala assim, e eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que Balaão fez? Isso aqui é uma chave poderosa. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele não consegue amaldiçoar, porque o povo era abençoado, Balaque fala, o Senhor te privou de tudo que eu ia te dar, eu ia te honrar, eu ia te dar riqueza, eu ia te dar um monte de coisa.
Por esse texto aqui, o que a gente entende? Balaão deu um conselho para ele. Balaão falou, eu sei como amaldiçoar esse povo. Coloca as mulheres, as filhas dessas nações que queriam a maldição do povo de Deus, coloca, infiltra elas lá, põe elas para casarem com os israelitas e pede para elas levarem os deuses estranhos, os ídolos, porque a esposa ela tem esse poder de convencer o marido, né? E foi isso que aconteceu. Balaão deu um conselho, já que espiritualmente eu não consigo amaldiçoar esse povo, eu vou introduzir o pecado. Introduzindo o pecado, para entrar a brecha. Vai abrir a brecha, e aí a praga entrou. Olha que coisa. Está lá em Números. Então, quem fala, não, mas quem está abençoado não pode ser amaldiçoado, olha lá, Balaão tentou amaldiçoar e não conseguiu, porque o povo já era abençoado. Não, eu sou abençoado, a maldição não vai entrar na minha vida. A maldição não vai entrar na sua vida desde que você não dê legalidade. Como que Balaão fez? Põe as mulheres lá no meio, pega as mulheres aí, pega suas filhas aí, as mais bonitas, põe elas para casarem com os israelitas, eles vão se casar, quando tiverem casado, pede para elas levarem os ídolos, os deuses estranhos, para adorarem lá. Daqui a pouco virou uma confusão, a praga entrou, a maldição entrou, olha aí. Então, realmente, quem está abençoado, a maldição não pode entrar. Mas se tiver uma causa, aí a maldição entra. E é por isso que vale tão a pena, assim, falando dessa coisa da geração, né? Às vezes você está vivendo uma geração hoje que você tem 10 pessoas antes de você que viveram a maldição, igual a bispa falou. Tem 10 pessoas antes de mim que todo mundo se separou, todo mundo divorciou. É um peso muito grande para adquirir a sabedoria que você precisa para ficar nesse casamento, para fazer dar certo. Mas se você conseguir romper isso, a promessa de Deus, com a bênção de Deus, é para 1000 gerações depois disso. Então, é muito importante nós estarmos atentos aonde estão as brechas. Quando Jesus entra, ali tem um rompimento, né? Aquela maldição que estava acontecendo naquela família, Jesus entrou, ela foi rompida, mas não adianta só Jesus entrar. Jesus tem que entrar quebrando a maldição. Transformando a mente. Transformando o caráter, transformando a mente. E a gente tem que ensinar, né, para a próxima geração a continuar com Jesus, com Deus, verdade, e obedecendo. A mágica é essa, né? Se Deus me transforma a minha mente, eu vou formar novas pessoas com mentes diferentes também, através do poder de Deus, né? É isso aí. Gente, passou rápido, né? Chegamos já aqui ao final. Espero poder ter ajudado você aí a vencer as batalhas aí da sua vida. Deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal. Você quer conhecer a gente? Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra aí no site saranossaterra.com e clica na aba Igrejas. Ali você tem todas as igrejas do Brasil. Quais são os endereços, as cidades, os horários de culto, os pastores. Vai ser um prazer te receber ali, nosso culto da família, né, aos domingos. Entra lá, vê qual dia você pode participar e se apresenta para o pastor para participar do nosso culto, que eu tenho certeza vai ser maravilhoso. E você que está aqui em São Paulo, nós estamos pertinho do metrô Consolação, aqui na Rua Augusta, número 2027, aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas. Nós queremos te dar um abraço, te conhecer. Vem para cá, conta para a gente o que você vê através do programa. Vai ser muito bom tirar uma foto com você, participar e saber do que Deus está fazendo na sua vida. É isso aí. Valeu, gente. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Fique na paz.